A partir de agora, nós daqui da Comissão Cidadã de Inquérito vamos abrir uma investigação para identificar as causas que levaram às enchentes no Rio Grande do Sul. E isso não é um pedido meu, não, isso é um pedido dos membros da Comissão Cidadã de Inquérito, porque a Comissão Cidadã de Inquérito não é feita só por mim. São brasileiros, né, no Brasil inteiro que fazem essa demanda para nós. Então, nós respondemos às provocações dos brasileiros que estão ansiosos por respostas, tá certo? E aqui nós temos essa obrigação, dentro da Comissão Cidadã de Inquérito, de levar essas considerações a sério. Então, são pessoas do Sul, né, principalmente do Rio Grande do Sul, que estão nos enviando material, solicitando que nós abrimos um inquérito para investigar essa questão. E como que a gente faz isso? A gente, que é a Comissão Cidadã de Inquérito, que é criada aqui na internet, tem por objetivo, né, levantar elementos que possam levar a uma linha de investigação, tá certo? E a gente direciona esses elementos, né, esse acervo que nós conseguimos aos parlamentares, né, ao Congresso Nacional, né, aos congressistas, para que eles levem a cabo essas informações, e daí a necessidade de abrir ou não uma comissão parlamentar de inquérito, né, e os órgãos competentes possam atuar nessa linha de investigação. Pois bem, então vamos aqui no vídeo 254 da Comissão Cidadã de Inquérito apurar as causas que levaram o Rio Grande do Sul a sofrer essas enchentes, tá certo? A primeira preocupação nossa é se houve alerta à população, porque a gente entende que toda vez que acontece um fenômeno meteorológico dessa amplitude, sempre existe, né, um monitoramento. E nós temos uns órgãos aqui no Brasil, que é o INMET, né, que é a Organização Meteorológica Mundial, da OMM, né, que trabalha junto à Organização Mundial, né, de Meteorologia, responsável pelo tráfego de mensagens coletadas pela Rede de Observação Meteorológica da América do Sul e os demais centros meteorológicos que compõem o Sistema de Vigilância Meteorológica Mundial. Então nós estamos aqui falando, né, de algo que é importante ressaltar. Se houve, sim, esse monitoramento dessa frente fria ou dessa massa de ar quente ou dessa massa de ar deslocada ali para o Rio Grande do Sul, que ocasionou essas catástrofes, se ela foi monitorada e se ela foi exposta para a comunidade antecipadamente, e se é que ela realmente aconteceu, né? Se isso é um fato que mereça investigação. Então, diante disso, vou trazer aqui um vídeo, porque eu solicitei elementos que pudessem nos dar subsídios para alimentar uma teoria, tá certo? Então vamos ver essa reportagem lá do Sul, que foi exibida, né, na Globo, lá do Sul, né? Isso, vamos ver. Segunda-feira, os moradores das cidades de Mussum e de Roca Salles, no Vale do Taquari, seguem a rotina de um dia chuvoso. Mas, a 80 quilômetros dali, uma câmera instalada no Rio das Antas, em Cotiporã, na Serra Gaúcha, já mostrava o perigo a caminho. 9 horas da manhã. O nível do rio começa a subir rapidamente. 1h30 depois, a ponte desaparece. A água sobe tanto que engole a câmera no alto. Todo esse volume de água seguiu para o rio Taquari. A essa altura, as cidades que ficam às margens do rio já tinham sido informadas sobre o avanço das águas, mas tudo seguia normalmente. Muitos moradores não acreditavam na dimensão do que estava por vir. Chove fraco, é fim de expediente. Comerciantes de Roca Salles encaminham as entregas. Anoitece em Mussum e as ruas já estão tomadas pelo rio. Em Roca Salles, a praça também começa a encher.
e toda a estrutura montada para uma festa é levada pela correnteza. Estávamos organizando para fazer a Semana Farroupilha, que é tradição, e foi tudo, meu irmão, foi tudo. Bem, o que a gente observa nesse vídeo? Que nessa cidade chovia fraco, que a sociedade, que a população não levou a sério essa informação. E também as informações não foram precisas, porque se as pessoas não deram importância para o fato, é sinal que não houve, né, informação devida. Ora, se nós estamos com um efeito climático que vai inundar essa cidade, o que deveria ter sido feito? Um alerta bem característico, né? Teria que ter sido, né, colocado, evacuar, uma coisa desse sentido. E a gente percebe que tudo aconteceu normalmente. A sociedade foi pega de surpresa numa cidade em que chovia fraco, tá certo? Agora vamos um outro material que nós recebemos, né, de membros da Comissão Cidadã de Inquérito, que também merece ser investigado. A ação governamental, né, em defesa dessa sociedade que foi vitimizada por essa tragédia. Agora com vocês o governador de Santa Catarina. Estou aqui na companhia do Samuel, ele é da Defesa Civil da capital de Santa Catarina e está trabalhando muito para ajudar os gaúchos a conduzir comboios e mercadorias para chegar lá nas diversas cidades do Rio Grande do Sul. E infelizmente, ele é agente público, ele é funcionário público, ele tem fé pública. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, da pesagem, que é federal, apresentou a mercadoria, foi multado 2 vezes por excesso de mercadoria, depois por evasão, porque ele foi embora, ele tinha que cumprir a missão, ele tinha que fazer chegar as mercadorias doadas dos catarinenses para os gaúchos. Então eu quero fazer essa manifestação. A NTT precisa revisar urgentemente os procedimentos. Não é fake news. Isso é um absurdo que está ocorrendo. Acho que a pessoa tem que ter discernimento, quem está nesses postos, para ver como aconteceu. Queriam cobrar pedágio. Aí eles não pagaram, levaram multa por evasão. Por favor, né? Acho que nós temos que mudar esse estado de coisa. Eu quero fazer um apelo ao presidente da NTT que tome providência. Eu estou falando como governador de Santa Catarina. As mercadorias dos catarinenses, as ajudas que nós estamos fazendo, que não são poucas. Polícia, todas as nossas forças de segurança, nós somos o primeiro estado a ir para o Rio Grande do Sul ajudar. Com muito prazer, porque são nossos irmãos. Agora, esse tipo de impedimento é vergonhoso. Então, mais uma denúncia que nós estamos recebendo, isso vem pipocando na internet, né? É muito grave. Por quê? Porque além da gente ter uma população pega de surpresa, a gente teve uma ação equivocada, né, do governo federal na tentativa de ajudar as pessoas. E aí, nós vamos fazer uma retrospectiva para a gente avaliar o quadro político do momento, tá certo? Isso é uma linha de investigação. E aí, eu quero que isso chegue nos congressistas, tá certo? Antes, deixa eu me apresentar. Eu, como presidente da Comissão Cidadã de Inquérito, eleito e escolhido por 1.000 membros de internautas que me colocaram nessa condição, e eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, porque estou sendo muito cobrado a partir daí, porque a sociedade carece de segurança nos órgãos públicos. Você está aí, está vendo o depoimento do governador de Santa Catarina, né? Que a sintonia entre o cidadão e o governo não está fazendo com que o cidadão acredite nas instituições. Então, quando a gente cria uma comissão cidadã de inquérito, a gente está dando o quê? Está dando voz para o cidadão, para que ele tenha uma representatividade, que a sua demanda possa ser atendida. Então, vamos trazer aqui, né,
uma avaliação do que aconteceu uma semana antes dessa enchente, né? Uma semana antes desse quadro lastimável, né, que nós estamos vendo aí, né? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se vai estar disponível. Espera aí. Eu estou tentando abrir aqui um PDF, tá certo? Não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar, tá certo? Que é um PDF muito importante. Como é que eu faço isso, gente? Captura. Deixa eu ver. Vamos tentar de novo. Se eu não conseguir, eu vou ler para vocês, porque eu estou com ele aqui aberto na tela. E isso é muito importante para a gente ter como referência, entendeu? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Desculpa pelo atraso. Tá bom, gente? Vamos ver aqui. Infelizmente, eu tentei fazer isso, não consegui. Mas eu vou ler aqui para vocês. Eu estou aqui, né, com o programa do Grupo Voto, primeiro Fórum Jurídico Brasil Ideias, ocorrido em Londres, de 24 a 26 de abril. Quer dizer, uma semana antes desse evento que aconteceu, essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, tá certo? Então aqui, ó, a programação diz o seguinte: no dia 24, quarta-feira, encontro no ground, um encontro lá do pessoal, né? Noite de homenagens, papai e tal. Aí na quinta-feira, no dia 25 do mês passado, finalzinho do mês passado, né? Primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias. Local, Hotel de Península, né? Traje esporte fino, isso aconteceu lá em Londres. Café da manhã na sala de conferências do Hotel Península, abertura de eventos pelo embaixador do Brasil no Reino Unido, Antônio Aguiar Patriota. Eu acho que era o único brasileiro que mora lá nos Estados Unidos que talvez esteja presente, de acordo com o que vocês vão ver aqui. Painel 1, às 10 horas e 11h30. Estabilidade institucional e segurança jurídica para a atração de investimentos internacionais. Palestrantes: Gilmar Mendes, ministro do STF, Ricardo Lewandowski, ministro de Justiça e Segurança Pública, Jorge Messias, Advocacia Geral da União, Mauro Campbell Marques, ministro do STJ, Alexandre Cordeiro, presidente do CAD, mediador Márcio Schauer, Conjur. Painel 2, às 11h30 às 13 horas. Mecanismo de aprimoramento do processo eleitoral. Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE. Benedito Gonçalves, ministro do STJ. Raul Araújo, ministro do STJ e do TSE. Ciro Nogueira, senador e presidente do PP. Mediador, Márcio Schauer, Conjur. O mesmo mediador do outro. E esse Conjur deve ser conselho de jurista, não sei, depois vocês me falam. Painel 3, às 13 horas e 14h15. Riscos e benefícios da inteligência artificial para as eleições e a indústria do Brasil. Palestrantes: José Antônio Dias Toffoli, ministro do STF. André Ramos Tavares, ministro do STE. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia do Brasil, responsável pelos rios, pelos lagos, pelas barragens do Brasil, tá certo? Hugo Mota, deputado federal. Fábio Faria, sênior Relazione Pertine BTG Pactual. Alberto Leite, FS Security. Mediador Márcio Schauer, Conjur. Almoço, encontro no ground, floor, bluesing, jantar, esporte fino. Sexta-feira, café da manhã, na sala de conferência, abertura do evento. Isso no dia 26. Painel 4, das 11h15 às 12h45. O papel do judiciário para a estabilidade democrática. Michel Temer, ex-presidente do Brasil.
Paulo Gonet Branco, Procurador-Geral da República. Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ. Daiane Nogueira de Lira, conselheira do CNJ. Mediador, o mesmo dos outros. Painel 5, das 12h45 às 14h30. As instituições na defesa da igualdade social e econômica. Antônio Saldanha Palheiros, ministro do STJ. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. José Levi Melo de Amaral Júnior, conselheiro do CAD. Vitor Fernandes, conselheiro do CAD. Davi Alcolumbre, senador. Mediador, o de sempre. Encerramento. Gilmar Mendes, ministro do STF. Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE. Dias Toffoli, ministro do STF. Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. E Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Sábado, um coquetelzinho lá, um check-out, sei lá o quê, papá. Dinâmica de painéis. Cada painel terá duração de 1h20 a 1h30, horas e meia, né? A temperatura, papapá. Então tá. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um seminário feito só com brasileiros sobre assuntos do Brasil e que a imprensa brasileira não podia participar. E foi feito fora do território brasileiro, em Londres. Uma semana antes dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Aí eu pergunto para você, por que um evento dessa magnitude tem que acontecer em Londres e não no Brasil? E esses assuntos, se é de interesse do Brasil, é de interesse da sociedade brasileira. Por que não pode ser aberto? Por que a televisão não pode participar? Por que isso tem que ser público, não pode ser transmitido ao vivo? Se é de interesse da sociedade brasileira, deveria ter acontecido no Brasil e não em Londres, em terra de outros. E por que o Brasil não pode ter acesso a essas informações? Perguntaram para o Alexandre de Moraes o que ia acontecer lá e disse que não ia dizer nem a pau. O que tem de tão grave que é segredo de justiça num evento dessa magnitude, com tantas autoridades presentes nesse encontro? Bem, esse encontro aconteceu uma semana antes da audiência no Congresso americano, em que a questão da justiça no Brasil, incluindo Alexandre de Moraes, estava sendo motivo de investigação dentro do parlamento americano. Então, foi a hora que todo esse conjunto de juristas que defendem esta estrutura de poder que hoje está no Brasil, uma semana antes reuniu em Londres, porque uma semana depois nós teríamos esse evento acontecendo no Congresso americano, dentro do Congresso americano, por congressistas americanos, discutindo a questão do poder judiciário no Brasil. Então você tem o poder judiciário no Brasil, suas autoridades, toda a sua estrutura, reunida uma semana antes em Londres. E nada pode ser dito para a imprensa. Fechado. Estranho, não é estranho? Uma semana depois, você tem um evento nos Estados Unidos, lá no Congresso americano, discutindo a ação desse poder judiciário, que reuniu uma semana antes. E na semana em que essa ação estava sendo discutida lá no parlamento americano, acontece essa tragédia no Rio Grande do Sul. E aí eu pergunto, onde estão os alertas? Onde está o IMET? Para mostrar que havia uma frente fria encaminhando para isso. Então, meu amigo, nós estamos recebendo informações que vêm lá do Sul que nos deixa boquiaberto. E aí eu chamo a atenção para que os congressistas brasileiros, que aqui no parlamento brasileiro, a gente possa levar esse negócio a cabo, tá certo? Porque isso é muito sério. E nós vamos trazer aqui um elemento aqui que é o que está colocando,
está sendo colocado, entendeu? Lá pelo povo do Rio Grande do Sul. Eu recebi esse material, essa informação de lá, tá certo? E eu quero dividir isso com vocês. Vamos colocar aqui, para vocês terem uma ideia. Vou falar sobre o que é. Vocês já viram falar de semeadura de nuvem? Pois é. O que é semeadura de nuvem? O pessoal lá no Oriente Médio, onde tem deserto, principalmente ali, né, no Catar, ali nesses lugares aí que corre muito dinheiro, né? Eles desenvolveram uma tecnologia para quê? Para levar água para o deserto. Entendeu? Por isso que eles conseguem criar, né, lá no Oriente Médio, aquela cidade no meio do deserto que está atraindo pessoas do mundo inteiro para lá. Não é? E aí, qual que é o sistema? Olha, aqui é deserto. Nós temos nuvens que passam por aqui, mas a chuva não cai. Então, criaram um mecanismo para fazer a chuva cair, para cair água no deserto. Entendeu? Para quê? Para que o deserto, para que possa ter ali uma plantação de grãos, de frutas, de hortifrutis, que possa alimentar essa população que mora ali no deserto. Tá, é uma tecnologia, né? Isso é feito com avião. Aliás, quem inventou o avião foi o brasileiro Santos Dumont, né? Que desgostoso, acabou morrendo, desgostoso, né? Por quê? Porque aquilo que ele fez para beneficiar a humanidade foi usado para a guerra, como instrumento de guerra, né? Então, o que foi feito nessa tecnologia para melhorar a questão do pessoal que mora no deserto, que é para trazer a chuva para o deserto, através da semeadura de nuvem, pode ser também usado para o mal. Então, é uma linha de investigação que a sociedade civil está trazendo aqui na Comissão Cidadã de Inquérito, que nós estamos dividindo com vocês, e isso não vem daqui, isso vem do pessoal do Sul, tá certo? E aí eu quero que esse material chegue à mão dos senadores e dos parlamentares, da congressistas e da imprensa do modo geral, né, para que isso possa ser levado em consideração. Primeiro, quais são os elementos que nós temos? Não houve monitoramento do Inmetro para mostrar para a população que ela estava correndo risco de inundação. Não tivemos uma ação imediata do governo federal para corroborar com a ajuda às vítimas dessa enchente. Nós tivemos esse episódio político, essa conjuntura política, né, no momento complicado, em que até agora nenhum congressista foi pedir explicação para nenhuma dessas autoridades que esteve lá em Londres falando sobre Brasil a portas fechadas e que é de interesse do brasileiro. Então, tudo isso é motivo de preocupação para todos os cidadãos brasileiros. E a Comissão Cidadã de Inquérito vai trazer isso para vocês. É possível fazer uma chuva, uma tromba d'água, artificialmente? Vamos ver. Anders Mard está ocupado. Ele equipa o avião com uma carga não convencional, cartuchos de sal, na esperança de fazer as nuvens produzirem chuva. Ele é um fazedor de chuva. Ele tem apenas 3 horas para liberar a carga nas nuvens. The cloud seeding, that is a little bit unusual for a person like me, because I spent most of my career trying to avoid clouds for the comfort of the passengers, whereas now I fly not inside of the cloud, but just at the edge of it, and it can be quite turbulent. Ele decola do deserto para as nuvens com visibilidade nebulosa e uma temperatura de 35 graus Celsius. É uma missão com um objetivo ambicioso. No Centro Nacional de Meteorologia em Abu Dhabi, os cientistas estão tentando métodos mais práticos. Ahmed Al-Kamali apresenta os dados meteorológicos atuais à equipe e arrisca uma previsão de quando e onde as nuvens aparecerão.
As nuvens não são raras nos Emirados Árabes Unidos, mas muitas vezes elas não trazem chuva. Com seus 4 aviões a hélice, os cientistas lançam cloreto de sódio e potássio nas nuvens. As partículas de sal se unem à água, que se torna mais pesada e cai. Eles dizem que os resultados de 15 anos de prática são encorajadores. Nuvens pesadas estão se acumulando no céu sobre o Golfo. É importante que as coisas agora prossigam de forma rápida. Ahmed Al-Kamali entra em contato pelo rádio com Anders Mard e dá a ele as coordenadas de uma nuvem promissora. O piloto se dirige à nuvem. A rapidez é muito importante agora. There's so many things going on at the same time. You have to fly the airplane. You have to navigate around the cloud so that in time and space you are in the correct place. But you must also navigate in relation to the actual cloud formations. Sob comando, Anders Mard dispara 4 tiros, girando lentamente a aeronave. Na sala de controle, os meteorologistas já estão procurando a próxima nuvem. Ele semeia até 20 nuvens em 3 horas. O sucesso muitas vezes acontece muito rápido. Momentos felizes para toda a equipe. I am convinced this technique works, and I'm not saying that there might not be some other method that is conceived in the future, which is possibly a better method, but at the moment I believe in what we are doing. A chuva é muitas vezes vista como uma bênção no deserto. Anders Mard desce do avião, cansado, mas feliz. Ele disparou 40 de seus cartuchos e semeou com sucesso 4 nuvens. Today I was a rainmaker. Yes, I can proudly say so. 43 dispatched and 2 found. Então, o que eu trago aqui é uma preocupação dos gaúchos, não é minha, tá certo? Eu estou aqui presidindo a Comissão Cidadã de Inquérito e essa é a investigação que os gaúchos querem que a comissão faça. E a partir daí nós encaminhamos essa solicitação, essa demanda para os parlamentares, né, os congressistas do Brasil, para que abram uma linha de investigação. Se não for, né, se não tiver nada, tudo bem, mas se tiver, é sério, tá certo? Por isso que nós estamos ainda no nível de inquérito, tá certo? Vamos apurar essa linha de investigação, essa demanda que os gaúchos estão mandando para o Brasil. E aqui a Comissão Cidadã de Inquérito está levantando essa questão e agora a gente quer que você, cidadão, que está acompanhando a CCI, né, encaminhe esse vídeo para o seu representante no Congresso, no Senado, na Câmara dos Deputados, entendeu? Para o seu governador, para o seu deputado estadual, entendeu? Para o seu vereador, para o seu prefeito. Encaminhe esse vídeo para que essas questões sejam levantadas. Não é acusação. É apenas uma linha de investigação que nós estamos levantando aqui. Porque os elementos que nos apontam para uma situação atípica no Sul nos leva a preocupar e trazer essa questão, levantar essa questão para todos os brasileiros que aqui participam com a gente. Tá certo? Então tá bom. Por hoje é isso. Esse é o vídeo 254 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Agora a gente depende de você que está aí assistindo, né? Comentar, curtir, compartilhar, porque eu sei que esse vídeo, de uma certa forma, vai ser restringido, porque nós sabemos que é um assunto muito sério, mas que não merece ser ignorado por ninguém, deve ser levantado, e tudo que for questão de dúvida deve ser questionado, porque perdemos mais de 100 vidas e mais de 1.000 pessoas perderam tudo que tinham. E isso não vai ficar barato para o brasileiro. Isso não vai ficar barato para o Brasil. Então, se houver culpados, isso tem que aparecer. Então, os congressistas têm que se posicionar em defesa da população, em defesa da sociedade civil, em defesa do cidadão brasileiro. É o que nós estamos fazendo, tá certo? Então, curta, compartilhe, comente e, se possível, dê uma contribuição para a nossa Comissão Cidadã de Inquérito, através do Pix jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor
vai ajudar a gente a manter essa ferramenta, esse instrumento da sociedade civil organizada, tá certo? Que tem dado demonstração de que é uma ferramenta produtiva para pacificar o país e trazer a verdade, tá certo? Nosso WhatsApp está aí, 32999618000. Qualquer informação que você tiver a esse respeito, né, que possa agregar a essa linha de investigação, pode nos enviar pelo nosso WhatsApp, tá certo? A princípio, estamos apenas investigando. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram e abrace e proteja todas as famílias brasileiras, sem exceção. O Brasil é um só e hoje é o brasileiro pelo Brasil, o Brasil pelo Brasil. Fique com Deus.